Estamos hoje no segundo episódio do nosso Nutriflix. O tema de hoje vai ser como a alimentação vai te ajudar a você desinflamar o seu corpo e você conseguir perder gordura corporal. Eu sei que no vídeo 1 eu falei para vocês que eu ia mostrar como fazer um checklist, mas vendo realmente a importância da alimentação e que vocês comecem de forma prática hoje a colocarem em prática o que eu vou passar aqui para vocês, eu tenho certeza que vai fazer muita diferença na vida de todos, tá? Eu vou compartilhar daqui a pouquinho a minha tela, mas primeiramente eu quero explicar para vocês o porquê que eu acabo utilizando essa estratégia. Eu trabalho há 6 anos com perda de gordura corporal e eu sempre coloco que a estética é uma consequência, não sempre falo isso para vocês, mas a low carb, que é uma estratégia que eu trabalho há muitos anos, é uma estratégia, gente, que não só para perder gordura corporal, ela é muito eficiente, que é o que eu vou ensinar hoje para vocês, mas principalmente para diminuir doenças inflamatórias, tá? Então, de uma forma muito prática, eu vou ensinar para vocês, principalmente sobre carboidrato, que é a maior dúvida que as pessoas têm por aqui, o que vocês podem ou não usar. Eu vou compartilhar a minha tela para ficar mais fácil para vocês entenderem o que eu quero passar para vocês. Tá? Existe, gente, 2 tipos de proteínas, de uma forma muito simples e didática para mostrar para vocês. Isso eu desenho, inclusive, na primeira consulta para os meus pacientes, que existe esses 2 tipos de proteína, que se chama AMPK e a outra que se chama mTOR, que quando ativadas, elas respondem de diferentes formas. Quando eu quero reduzir mais a minha gordura corporal, quando eu quero diminuir mais a minha inflamação, todos os alimentos, toda atividade física, né, que tem diferentes tipos de treino, que estimulam mais a MPK, existem até alimentos, suplementos que ativam mais ela de forma eficaz, vão te ajudar. Diferente da outra via que se chama mTOR, que eu coloquei aqui para vocês, que quando estimulada, ela já faz um outro papel. Ela ajuda muito a gente a aumentar a nossa massa muscular, que é muito importante a gente ter essa reserva, pensando que ao decorrer dos anos, principalmente se você tem de 25 anos para cima, a massa muscular só tende a cair. Então, como que eu aumento ela? Atividade física de força e aumentando algo que é essencial, que é a proteína. Tainara, e o carboidrato? Também. Mas o carboidrato, gente, para ativação da mTOR, para aumento de massa muscular, a gente tem que tomar um pouco de cuidado com a fonte, que é onde muitas pessoas pensam daí nas calorias, ou seja, na quantidade e não na qualidade alimentar. E aí onde eu falo para vocês que o doce de leite, por exemplo, não é algo que eu prescrevo, porque ele é um alimento, sim, que vai inflamar o seu corpo. Então aqui, quando você coloca um doce de leite, por exemplo, você está dando uma quantidade de carboidrato boa para você aumentar a sua massa muscular, para você ter um desenvolvimento, né, ali no treino melhor, mas é uma péssima fonte, riquíssima em açúcar e que tem um alto índice glicêmico, que é o que eu quero conversar aqui com vocês. Antes de eu mostrar aqui os alimentos de alto índice glicêmico, eu quero que vocês leiam isso aqui. Dietas com alto índice glicêmico e alta carga glicêmica são fortemente associados com desenvolvimentos de diabetes tipo 2. Então, gente, pensem na qualidade do alimento, que é muito importante, tá? Então, alimentos de alto índice glicêmico não são muito recomendados, principalmente para essa faixa de prevenção, né, de doenças, e principalmente também a quantidade, que é onde muita gente se passa, e muita gente tem medo. Tainara, nossa, eu não posso usar fruta, porque fruta engorda, eu não posso usar batata, não posso usar banana. Será realmente que é assim? Você pode, mas depende da quantidade e do que vai ter nessa refeição. É só a banana? É só a batata? Porque existem formas de você fazer com que esse índice glicêmico do alimento também caia. Eu quero realmente mostrar para vocês que o alto índice glicêmico dos alimentos, eles são perigosos. Olha só, alimentos com alto índice glicêmico associado com aumento do risco de doenças cardiovasculares, alto índice glicêmico associados com aumento de mortalidade. Então, existem, gente, estudos científicos mostrando que alimentos de baixa a moderada carga glicêmica e índice glicêmico são muito mais saudáveis para o nosso corpo. Então, pensando, como eu sempre falo para vocês, que o emagrecimento, que a perda de gordura é uma consequência de um corpo saudável, de um corpo forte, a gente tem que preferir esses tipos de alimento. Então, muitas pessoas têm a dúvida do carboidrato. Então, é isso que eu quis trazer. Era qual carboidrato que eu uso?
Me fala, qual que não tem alto índice glicêmico? A outra coisa aqui, alimentos de alto índice glicêmicos associado com aumento de câncer. Então, gente, isso é muito perigoso. Então, por isso que quando eu vou fazer ali a ativação de mTOR com o meu paciente aqui, que a gente visa um pouco mais de carboidrato, eu sempre tento pensar nas melhores qualidades alimentares para colocar para esse paciente. Colocar, sim, uma quantidade maior de carboidrato para esse aumento de massa muscular, mas qual que é a qualidade desse alimento? Então, por isso que eu sou a chata que não... A gente fala, cara, esse negócio de doce de leite, um monte de nutricionista prescreve. Pois é, mas eu não sou todo mundo, né? Então, quero mostrar para vocês aqui quais são os alimentos que têm um baixo índice glicêmico, então, né? Então, o índice glicêmico, gente, é a velocidade, né, do alimento na corrente sanguínea. Aqui, ó, o índice glicêmico é uma medida do impacto relativo do carboidrato presente nos alimentos. Então, qual que é a velocidade desse carboidrato, né, quando a gente ingere ele? Então, isso é o índice glicêmico, tá? Daí só para lembrar aqui, para ter um baixo índice glicêmico, o alimento ele tem que ser menor que 55, para ser de médio de 56 a 69, e alimentos acima de 70 já são considerados um alimento com alto índice glicêmico, tá? Depois você já volta ali. E a carga glicêmica, gente, é a quantidade do alimento. Então, foi o que eu falei para vocês. A qualidade é importante, mas a quantidade também. Então, um exemplo da melancia, até o exemplo da melancia tem aqui embaixo, ó. A melancia, ela tem um alto índice glicêmico, tá? Mas, dependendo da quantidade, você poderia estar comendo sim, porque ela vai ter uma baixa carga glicêmica. Banana, muita gente me pergunta, Taneda, posso comer banana? Pode comer banana. Mas quantas bananas? Associados com o quê? Por que associados com o quê? Porque quando a gente vê essa tabelinha aqui, a influência do índice glicêmico dos alimentos em relação a algumas estratégias que a gente pode estar colocando, como colocar ali um ácido, então colocar um vinagre de maçã, né, perto de uma refeição grande, vai diminuir o índice glicêmico. Vou colocar as fibras, então aveia, chia, linhaça, e por cima das frutas, uma coisa que eu sempre ensino para os pacientes, vai colocar uma fruta, pode colocar, mas sempre quando ela não tiver casca, como uma banana, por exemplo, uma mamão, acrescenta uma chia, acrescenta uma fibra por cima para diminuir um pouco mais esse índice glicêmico, porque a quantidade, gente, muitas pessoas não têm acesso a um nutricionista, porque eu, como nutricionista, eu sei quanto que eu vou dar para o meu paciente para não fazer essa carga glicêmica, para não fazer esse alto índice glicêmico, mas para você aprender aí na sua casa, sempre quando você vai colocar uma fruta, pode colocar ela uma mamão, uma banana, mas acrescenta uma fibra e nunca usem carboidrato sozinho. Quando a gente pensa na low carb, ela é uma excelente estratégia, sim, só que muita gente faz de forma errada. A low carb, hoje eu tava no treino de CrossFit, um menino veio, tô fazendo low carb, mas eu tô sentindo muita fome. Eu fiquei conversando com ele ali um tempo e ele me falou que ele tava usando mais ou menos muito pouca proteína. E daí eu falei, nossa, mas você tá fazendo errado, porque a low carb, a gente não faz picos glicêmicos, o que é bem legal para redução de gordura corporal, que também era o objetivo dele, mas a gente faz uma hiperproteica, porque é a proteína, gente, que vai trazer saciedade. A low carb, ela não é uma dieta, ela é um estilo de vida. Eu, por exemplo, eu vivo na low carb. Esporadicamente eu saio dela. E por que eu consigo conviver na low carb e eu ensino isso há mais de 6 anos no consultório? Porque você não passa fome. A partir do momento que você não passa fome, você consegue seguir tranquilamente. Fernanda, você faz sempre low carb? Não. A gente precisa aprender a fazer ciclos de estratégias. Jejum intermitente, uma cetogênica, uma mediterrânea, um detox. Pra quê? Pra gente não entrar no efeito platô. Então, é muito comum que as pessoas, depois de um tempo já se alimentando de forma saudável, acabem estacionando. Depois eu vou fazer outros episódios sobre isso, mas por isso que é importante, a gente muitas vezes vai na nutricionista, a gente acaba trocando, né, o plano alimentar de vocês, trocando às vezes a estratégia, trocando a quantidade, para que isso não aconteça, para que não aconteça esse efeito platô. Então a gente vai ciclando. Sempre lembre-se disso, não fique sempre, mas eu só gosto de banana e maçã, então a vida inteira usar banana e maçã. Não, gente, faz um ciclo, tanto de alimentos como de estratégias, tá? Aqui, uma tabelinha que depois, se vocês quiserem, eu posso mandar para vocês. Esse clube, gente, que tá aqui, esses slides, clube do Luciano Bruno, ele é um mentor para mim. Acho que eu já fiz todos os cursos dele, então tem uma plataforma dele que ele disponibiliza diversas aulas sobre diversos temas, e ele é um nutricionista, um dos melhores do Brasil, e eu sempre coloco umas aulas, algumas explicações dele, que é de uma forma muito simples, eu consigo realmente passar até de uma forma mais didática para vocês, tá? Então esse aqui é de um clube que eu assino para ter acesso a essas aulas dele, tá? Então esse aqui eu acho bem legal, gente, que diz o baixo índice glicêmico,
dos alimentos de baixo, médio e alto, né? Então tem de todos os parâmetros aqui, todas as fontes, quer dizer, frutas. Então aqui todas as frutas que você poderia usar, lógico, vendo a quantidade, né, gente? Leites e derivados, oleaginosas, leguminosas, olha só alimentos bons, gente. Muita gente tem medo de comer arroz, tapioca. Ai, não posso comer tapioca. Realmente, ela tem um alto índice glicêmico. Só que se eu colocar uma fibra na tapioca, e se eu associar uma proteína? Então sempre lembre, gente, nunca usem um carboidrato sozinho. Sempre coloquem um carboidrato associado a uma proteína e uma fibra, porque isso vai fazer ele diminuir o índice glicêmico. Então, se você fosse olhar ali, por isso que é importante o acompanhamento nutricional. Se você olhar ali, a tapioca, ela tem um alto índice glicêmico, ela tá ali com 93. Lembra que acima de 70 já é considerado alto índice glicêmico. Só que se eu associar uma fibra, se eu usar um ovo junto, se eu usar mais proteína, vai cair esse índice glicêmico. Então, você não tem que pensar, às vezes, só no alimento em si, mas na distribuição que vai ter nessa refeição, tá? Então, eu preciso pensar no alimento e na quantidade e o que tem a mais nessa refeição. Isso é muito importante. Tá bom? Voltando aqui, outros. Aqui os tubérculos e vegetais, tá? Muita gente pergunta, e a batata? Eu coloco bastante batata para os meus pacientes. Ele tem um alto índice glicêmico, pode olhar aqui, mas como eu sempre falo, eu coloco a quantidade que meu paciente pode comer, né? E principalmente associada a fibras, a proteínas. Então, a partir de hoje, gente, comece, principalmente o almoço de vocês, almoço e jantar, com uma salada. Coloca ali as folhas elas têm índice glicêmico 0, tá? Então até ali nessa tabelinha vocês vão ver, se vocês quem quiser depois, não, que folhas e legumes, né, tem índice glicêmico ali 0, como ele coloca, tá? Então a gente pode utilizar assim, não tem problema nenhum, tá? Então coloca primeiro uma salada muito bonita, com azeite de oliva, bem bonito, saciar. Aí você vai comer a proteína e, por último, o carboidrato. Gente, isso ajuda muito. Só porque eu não encontrei o estudo, porque eu ia colocar aqui para vocês. Porque existem estudos que comprovam que a ordem dos alimentos faz total diferença. E eu vejo muito isso na prática, porque eu ensino para os meus pacientes. E se eles comem tudo junto, eles dizem, ai, cara, eu fiquei com fome, fiquei com um pouquinho de fome, realmente. Mas quando eu falo, não, faz a estratégia, faz a salada, aí faz a proteína e por último, como carboidrato, eles falam, nossa, depois eu nem comi mais todo o carboidrato que tinha ali, né? Então, detalhes que são muito importantes, tá? Aqui é um exemplo de uma refeição low carb, na verdade é mais um lanches, né? Os mix de nuts, esses pudim aqui, eu gosto muito de pudim de chia, pudim que pode colocar um leite vegetal, chia ou aveia, farelo de aveia, e as frutas vermelhas, gente, mais baixas em índice glicêmico, tá? Tanto as frutas vermelhas como o kiwi, são as que mais, assim, tranquilas, assim, se tiver na dúvida, vai nelas, né? Morango, amora, mirtilo, essas frutas, tá? A outra seria aqui um iogurte, mais o kiwi, que eu falei, mais as amêndoas, que são os nuts, né? Então aqui eu tenho iogurte, proteína, kiwi, carboidrato de baixo índice glicêmico, e tenho as amêndoas, que seriam gorduras boas. Perfeito. Ou a crepioca, que me perguntaram da tapioca. Então a crepioca, que é a tapioca junto com o ovo, ótimo, diminui o índice glicêmico. Coloquei um queijo, aumentei proteína, diminui ainda mais. E o tomatinho para dar uma cor, né, gente? Seria um carboidratozinho ali. Então essas opções também são opções saudáveis, tá? Vocês podem estar usando. Aqui, ó, a dieta low carb. Olha que legal, gente, esse estudo mostrando, ó, perda de peso, melhoras de parâmetros metabólicos, perfil lipídico, de pressão arterial, né? Então, a dieta low carb, ela é muito estudada, tem muitos estudos que mostram, ó, mais uma aqui, ó, reduz a ingestão de carboidrato com a dieta low carb, eficaz para redução de peso, para pacientes que já têm melhora muito, né? Quem já tem diabetes, mas tem como prevenção, né? Pois ela controla o índice glicêmico, a carga glicêmica, né? Uso muito também a cetogênica como ciclo de estratégia, mas é basicamente isso que eu queria mostrar para vocês, né? Para que vocês vejam a importância e ver o quanto o alto índice glicêmico pode assustar, né, gente? Eu acho que eu mostrei lá embaixo para vocês já, né? Que pode levar a uma série de doenças, né? Os alimentos de alto índice glicêmico. E quando a gente pensa realmente em emagrecimento, são realmente as estratégias que eu vejo que a longo prazo mais funcionam para o processo de emagrecimento. Então não adianta o paciente chegar para mim e eu já fazer uma estratégia, um detox com ele. Ele pode, com certeza, ele vai perder peso, né? Só que ele vai depois ficar naquele ciclo de efeito sanfona, igual a irmã emagrece, igual não emagrece, porque ele não aprende isso pra vida dele. Então, quando você aprende a comer, ontem eu atendi uma paciente nova, eu falei isso pra ela, quando você aprende a comer, fica tudo mais leve.
tá? O processo ele pode demorar um pouquinho mais, mas são estratégias, são coisas que você vai levar pra vida de vocês, né? Você ir viajar, você ir no acompanhamento nutricional, não precisa ir todo mês. Vai de 3 em 3 meses, vai de 6 em 6 meses, pra você ver como é que tá os parâmetros, quanto que precisa de aumentar de gordura, de massa muscular, né? Quanto de quantidade que eu preciso aumentar. Mas aprender a comer é o primeiro passo para o sucesso, né? Então eu quis trazer hoje para vocês isso, né? Trazer como que a alimentação, principalmente os carboidratos, podem ajudar você a desinflamar o corpo e perder gordura corporal, tá? Porque é uma coisa que eu trabalho há muito tempo no consultório com essas estratégias. É uma das estratégias que eu mais trabalho. E no próximo episódio eu vou trazer aqui para vocês sobre jejum intermitente, que também é uma dúvida muito grande, que muita gente faz de forma errada, acaba tendo efeitos colaterais negativos, realmente daí acaba piorando a saúde ao invés de ajudar, tá? É uma estratégia maravilhosa, que eu também trabalho muito, inclusive tem um e-book só sobre isso, mas que a gente tem alguns pontos, não é para todo mundo, né? A gente precisa realmente ter alguns cuidados, então no próximo episódio da semana que vem eu vou trazer para vocês e também já vou trazer junto daí o meu checklist para mostrar para vocês como que eu aplico, como que eu ensino meu paciente a aplicar também na primeira consulta e que vocês podem aplicar daí aí na casa de vocês, tá bom? Foi um prazer estar com você essa tarde e qualquer dúvida vocês também podem mandar por aqui ou pode também me chamar lá no meu Instagram.